Como avaliar uma empresa? O processo de avaliação de uma empresa para um value investor envolve tanto aspectos quantitativos como aspectos qualitativos. Os métodos quantitativos envolvem valuation via DCF e valuation via múltiplos. Mas antes de partir para uma análise quantitativa, isto é, construir modelos DCF em planilha ou fazer tabelas comparativas com múltiplos, é necessário examinar os aspectos qualitativos que envolvem a companhia. Quando avaliamos uma empresa em termos qualitativos, estamos na prática começando a montar o que chamamos de caso de investimento. Esse processo tem, em geral, as seguintes etapas. Primeiro, avaliamos o modelo de negócios e o ambiente competitivo no qual a empresa se insere, usando uma espécie de checklist. Depois, analisamos as perspectivas ou drivers de crescimento para o lucro líquido. Por fim, mapeamos os riscos do caso de investimento. Não existe caso sem risco. Mesmo as empresas mais redondas estão sujeitas a riscos de execução ou percalços. Para avaliar o modelo de negócios e ambiente competitivo no qual a companhia se insere, procuramos responder a perguntas como: o produto que a empresa produz ou o serviço que ela presta é uma commodity ou há alguma diferenciação? O produto tem uma marca forte? Como a receita é gerada, isto é, a recorrência e certa previsibilidade na receita? Os custos de produção são muito voláteis? A empresa tem poder de barganha sobre fornecedores? Ela tem pricing power, ou seja, facilidade de implementar aumentos de preços em seus produtos ou serviços? Ela depende de poucos clientes ou ela tem uma base de clientes muito pulverizada? Como é a estrutura competitiva da indústria? A empresa tem muito market share? Tem vantagens competitivas? O mercado é concentrado em poucas empresas ou players ou é bastante fragmentado? A indústria é racional ou sofre com guerras de preços ou aumentos não coordenados de produção? Quem são os principais executivos da empresa? Como é a estrutura de remuneração e incentivos? Há um grupo de controle definido? Como é o estatuto e quais são as regras às quais a empresa aderiu? As perguntas anteriores nos ajudam a identificar os pontos fortes e pontos fracos da empresa. Muitos dos riscos relacionados ao caso de investimento ficam claros nesse momento. Se uma empresa tiver um modelo de negócios cheio de vulnerabilidades e estiver inserida numa estrutura competitiva desfavorável, seus planos de crescimento podem ser facilmente inviabilizados ou podem simplesmente não se revelar lucrativos. Mas se a empresa tiver um modelo de negócios robusto e uma estrutura competitiva favorável, ela terá um moat, ou fosso protetor. Essa expressão é muitas vezes utilizada para descrever empresas protegidas pela fortaleza do seu modelo de negócios e ambiente competitivo, tal como um castelo medieval cercado por um fosso cheio de água. Após analisarmos os pontos fortes e fracos da companhia, julgamos se vale a pena alocar tempo para entender melhor essa empresa ou se as vulnerabilidades são relevantes o bastante para nos fazer desistir de seguir em frente. Passando no teste do modelo de negócios e estrutura competitiva, o próximo passo é avaliar as perspectivas de crescimento da companhia e os riscos embutidos no caso de investimento. Para avaliar as perspectivas ou drivers de crescimento para a empresa, listamos os projetos futuros que podem ser inovações, novos produtos ou serviços com maior valor agregado, expansões, etc., os planos de aumento de preços, os planos de corte de custos, eventuais planos de aquisição, etc. Um management experiente reduz o risco de execução dessas estratégias de crescimento de lucro líquido, mas um acompanhamento cuidadoso se faz sempre necessário. Quanto aos riscos associados ao caso de investimento, um dos principais é sempre o risco de execução das estratégias de crescimento, como a gente acabou de falar. Esse risco está associado à capacidade do management de levar adiante e concluir com sucesso e rentabilidade projetos de expansão, aquisições, etc. Mas há outros riscos que precisam ser mapeados e acompanhados também, como, por exemplo, mudanças no ambiente macroeconômico, mudanças no ambiente competitivo, a entrada de novos competidores, guerras de preços, etc., riscos regulatórios, riscos relacionados a aumentos de preços de insumos, riscos relacionados à governança corporativa da companhia, etc. Não existe caso de investimento imune a riscos. Situações adversas acontecem a todo momento. Daí a importância de selecionar empresas com um moat, ou seja, com modelos de negócios robustos e estruturas competitivas favoráveis e também com um management competente o suficiente para conduzir a empresa em momentos difíceis. Com estas condições atendidas, reduz-se consideravelmente o risco embutido no caso de investimento. Depois de estudar o modelo de negócios e estrutura competitiva na qual a companhia se insere, avaliar as perspectivas de crescimento da empresa e mapear os riscos embutidos no caso de investimento, eliminamos as empresas que tenham poucas perspectivas de crescimento ou que apresentem riscos consideráveis e nos concentramos nas poucas que conseguirmos garimpar. Isso reduz bastante o universo de empresas alvo de estudo e acompanhamento e nos ajuda a focar nos casos que realmente nos parece valer a pena. Para esse grupo restrito de empresas selecionadas, procedemos à análise quantitativa. Essa próxima etapa envolve basicamente construir um modelo DCF para encontrar o preço justo ou valor intrínseco da empresa.
Também costumamos complementar nossa análise quantitativa com o estudo de múltiplos das companhias selecionadas e seus peers. Muitas vezes, estudamos múltiplos como uma forma de complementar nosso entendimento de uma empresa. Múltiplos de valuation, como PE, EV/EBITDA ou Price to Book Value, por exemplo, nos oferecem uma forma rápida de acessar o valor de uma empresa. Seria uma forma de avaliação por comparação. Mas múltiplos são muito mais do que isso. Eles nos ajudam a identificar os pontos fortes e fracos de uma empresa em termos financeiros, operacionais, de liquidez, etc. Podemos analisar esses múltiplos em duas dimensões. Como esses múltiplos evoluem ao longo do tempo para uma determinada empresa e como os múltiplos de uma empresa se comparam aos múltiplos médios da indústria ou setor a qual a empresa pertence num determinado ponto do tempo. O modelo DCF é um instrumento utilizado para encontrar o preço justo ou valor intrínseco da empresa. O modelo DCF envolve a projeção dos fluxos de caixa futuros da companhia. Esses fluxos são trazidos a valor presente através de uma taxa de desconto, e assim chega-se ao preço justo da empresa. Para projetar e descontar os fluxos de caixa futuros, usamos premissas sobre taxa de crescimento da receita, que envolve aí projeções de volumes e preços, premissas sobre alíquotas de impostos, premissas sobre CAPEX ou investimentos em manutenção e expansão, premissas sobre margens operacionais ou sobre evolução dos custos fixos e variáveis, premissas de capital de giro, dívida líquida, taxa de desconto, etc. A análise quantitativa é um ponto decisivo do processo de seleção de ativos. Não importa quão bom uma empresa possa ser em termos qualitativos, apenas devemos comprá-la se seu preço estiver barato, ou seja, se o preço de mercado for menor do que o valor intrínseco da empresa. Na verdade, precisamos um pouco mais do que isso. Precisamos selecionar ações suficientemente baratas, ou seja, ações cujo preço de mercado esteja suficientemente abaixo do valor intrínseco da empresa, oferecendo certa margem de segurança para o investimento. Note que essa análise vale tanto para uma decisão de compra quanto para uma decisão de manutenção do papel no portfólio. A conclusão é que a análise qualitativa e quantitativa são complementares e igualmente importantes. Um value investor deve comprar ações da mesma forma que uma dona de casa compra frutas numa feira, avaliando cuidadosamente as frutas, selecionando as que parecem boas, que é onde entra a análise qualitativa, e efetivamente comprando apenas aquelas que estiverem em conta, que é onde entra a análise quantitativa. Portanto, a mensagem que fica é: nunca pagar um preço elevado demais por uma ação, não importa quão atraente o investimento possa ser.